Fala pessoal, estamos de volta aqui com um vídeo no canal. Hoje eu quero falar com vocês a respeito do tema, do assunto força de vontade. O que é esse negócio, né? Existe força de vontade? Como que a gente faz para ter uma força de vontade, né? Melhor dizendo, como que a gente faz para se manter motivado para ir para a academia, né? Para acordar cedo, para fazer alguma coisa que a gente queira fazer. Então, primeiro ponto que eu gostaria de colocar aqui é que eu já vi algumas pessoas falando sobre isso na internet. Algumas acreditam que força de vontade existe, outras acreditam que não. As que acreditam que existe acham que força de vontade é uma força, né, que você tem interior, onde você vai fazer alguma coisa ali com afinco, né, às vezes 100% perfeito todas as vezes que você fizer, algo nesse sentido, um pouco neurotizante, digamos assim. E as que não acreditam que a força de vontade existe, elas acreditam que na verdade é só um termo que as pessoas utilizam para falar sobre motivação, sobre disciplina, sobre alguma outra coisa nesse sentido. Mas eu vou apresentar algumas questões práticas, né? Mas já gostaria de adiantar que a força de vontade, ou a força, a gente poderia dizer melhor, a força da vontade, ela existe, né? Porque a vontade, ela é uma potência, é uma faculdade da nossa alma. Então, é ela que nos move a buscar as coisas boas, digamos assim, aquilo que é um bem, aquilo que é inteligência. E aqui eu não estou falando inteligência no sentido de QI, essas coisas, mas inteligência também enquanto potência, faculdade da nossa alma. Se você não sabe o que eu estou falando, Santo Tomás de Aquino, Aristóteles e outros filósofos escreveram sobre isso. Você pode pesquisar por antropologia filosófica e você vai encontrar um pouco desses materiais. Então a inteligência, eu estou falando dela aqui enquanto potência, enquanto faculdade da nossa alma, igualmente a vontade. Então a inteligência, ela entende que uma coisa é boa para nós e ela mostra para a nossa vontade que aquilo deve ser buscado, deve ser perseguido. Só que algumas vezes a gente pode fraquejar, a nossa vontade pode não aderir àquilo ainda porque ela está viciada, né? Porque, digamos assim, ela está mal educada. E quando é que a nossa vontade está mal educada, né? Ou está viciada? Geralmente quando a gente está imerso numa vida, digamos assim, de prazeres rápidos, de prazeres imediatos, né? No senso comum a gente poderia dizer que é quando a gente está vivendo um estilo de vida hiper dopaminérgico, digamos assim, a gente está toda hora se estimulando demais. E aí a gente só quer aquilo que é rápido, aquilo que é instantâneo. E as coisas que são realmente boas para a nossa vida, elas geralmente demandam muito tempo, né? Demandam esforço. Aquilo que realmente vale, como dizia Santa Teresa d'Ávila, é justo que muito custa, que muito vale, né? Então, nossa vontade, ela pode estar viciada, ela pode estar mal educada e então ela pode estar fraca. Mas em contrapartida, nossa vontade também ela pode ser forte, ela pode estar forte. Então, a gente poderia dizer que existe uma força de vontade, né? Ou uma força da vontade. Como é que a gente fortalece então a nossa vontade enquanto potência da nossa alma? Trabalhando, resumidamente aqui, trabalhando a nossa imaginação. Então, dando elementos, né, para que a nossa imaginação ela crie imagens e então a nossa inteligência possa funcionar adequadamente, né, de maneira que, vamos dizer assim, foi feita para funcionar, e a nossa vontade queira cada vez mais aquilo que é bom, aquilo que é um bem para a gente. Como é que a gente faz isso então? Já que a gente tem que trabalhar a nossa imaginação. Então aqui a gente vai para um campo mais prático. Como é que a gente trabalha a nossa imaginação? A gente trabalha a nossa imaginação assistindo filme, lendo livros, conversando com pessoas, tendo experiências reais acerca daquilo que a gente gostaria de fazer. Então, por exemplo, você não fica forte e sarado se você não faz alguma atividade física, né? E à medida que você faz atividade física, você entende melhor como fazer o exercício físico.
mais ainda, você começa a ver alguns resultados que podem ser o resultado que te aproxima do resultado que você espera. Então isso cria na sua imaginação algumas questões que vai te manter com essa vontade um pouco mais fortalecida, ou para simplificar aqui, mais motivado, digamos assim. Então esse seria o meio, a gente estar em contato, né? Seja através de leituras, através de vídeos, de filmes, de conversas com outras pessoas, de vivências reais, né? Daquilo que a gente gostaria, e para que a nossa imaginação vá entendendo, vai criando essas imagens, e a nossa inteligência vai entendendo cada vez mais que aquilo é um bem, e convocando, chamando a nossa vontade cada vez mais para buscar aquilo. Essa é uma visão que eu acredito muito nessa visão, né? E por isso que eu estou falando isso para vocês. Mas também tem uma visão, digamos assim, de um ponto de vista científico, que existe uma parte no nosso cérebro, infelizmente eu não anotei, mas se eu não me engano é o córtex singular, alguma coisa, bom, enfim, não lembro, mas existe uma parte no nosso cérebro que é responsável, vamos dizer assim, que à medida que a gente desenvolve ela, a gente vai se tornando mais capaz de fazer coisas difíceis, né? Nesse sentido, talvez que uma metáfora, uma analogia, alguma coisa nesse sentido, a gente poderia dizer então que existe no nosso cérebro uma área responsável pela nossa força de vontade, tá? Por que a gente precisa dessa capacidade de fazer coisas difíceis? Porque tudo aquilo que custa pra gente, tudo aquilo que é realmente bom para a nossa vida, para nós enquanto seres humanos, vai ter algum custo, vai exigir um esforço da gente. E quando a gente está, por exemplo, afundado numa vida de prazeres imediatos, né, de excesso de dopamina na nossa cabeça, a gente foge a todo momento de tudo que é custoso, de tudo que exige um esforço. Então, vamos aqui começar a entrar num campo mais prático. Digamos que você quer entrar no shape, então o final do ano está aí e você quer fazer o seu projeto verão. Veja, para você, se você tem uma barriga de chope, para que você fique trincado, principalmente no tempo recorde, você vai ter que fazer muito esforço. Então, você vai ter que mudar a sua alimentação, ter que parar de comer besteira, vai ter que comer de uma maneira mais saudável, fazer atividade física todos os dias, né? Seja musculação e cardio, ou musculação ou cardio, né? Enfim, vai ter que fazer alguma coisa. Se você vai ter que fazer a atividade física por si só já gera um desconforto, já gera uma dor física, né? Então não é gostoso. E além de tudo, exige um esforço de você sair da sua casa e fazer. Ah, mas eu faço em casa. Você tem que sair de onde você está e ir para o ambiente e começar a fazer atividade física, né? Então, ainda que mínimo, vai exigir um esforço de você. Digamos que você quer aumentar a sua renda, então você ganha, sei lá, 3 mil e você quer começar a ganhar 10 mil. Você vai precisar desenvolver algumas habilidades e competências para que você seja capaz de faturar 10 mil reais por mês. Isso vai, para desenvolver essas habilidades e competências, por exemplo, comunicação, isso vai te exigir um esforço, pequeno ou grande, vai depender de cada pessoa, mas vai exigir. Então, assim, à medida que a gente faz essas coisas difíceis, a gente vai trabalhando nessa área do nosso cérebro e vai fortalecendo a nossa vontade enquanto faculdade da alma, tá bom? Porque, como eu falei, para que a gente fortaleça a nossa vontade, a gente precisa estar em contato com alguns tipos de materiais, então seja vídeo, seja filme, seja livro, mas a gente precisa também entrar em ação, a gente precisa começar a agir, né? Que seria a parte do ter experiências reais ali, vivências reais a respeito daquilo, para que a gente vá pegando também as nuances das coisas, vai entendendo o que funciona melhor para nós, o que não funciona, vendo o que se aplica na sua realidade, no seu contexto de vida, o que não se aplica, o que você pode fazer melhor, o que você pode descartar e não fazer, enfim, aí vai depender da atividade, né, que você está se propondo a fazer. Mas então, a gente conclui que a vontade existe,
que a vontade tem uma força e que essa força pode ser desenvolvida, né? E aqui nesse vídeo eu já apresentei para você os meios. Eu acho que o mais importante é a gente precisa trabalhar a nossa imaginação, mas o mais importante é a gente entrar em ação, a gente se dispor a fazer as coisas, né? Então, a gente buscar informação, buscar conhecimento, né? Dar, digamos assim, material para a nossa inteligência é importante e é necessário, mas a gente também precisa arregaçar as mangas e ir lá e fazer. Não ficar só fugindo daquilo que é difícil, daquilo que gera desconforto e buscando prazer, né? Buscando mais uma dose de dopamina. Não, esse não é um estilo de vida positivo, não é um estilo de vida feito para o ser humano. Então, tudo que você deseja que é bom, né? Até hoje eu não vi ninguém desejar algo de ruim, mas tá bom. Tudo aquilo que você deseja, seja entrar no shape, seja faturar mais, né? Aumentar sua renda, seja estudar mais, enfim, fazer uma transição de carreira, vai te exigir um esforço. E você precisa estar disposto a fazer esse esforço, ainda que seja mínimo esse esforço que você vai fazer no começo, mas você precisa fazer ele, para que também, né, esse seja um meio de fortalecimento da sua vontade, você tenha, né, a afamada força de vontade, né, ou se sinta motivado fazendo as coisas. Então é isso que eu gostaria de falar com vocês. Se ficou alguma dúvida, ou se algum assunto, algum tópico aqui te chamou a atenção e você gostaria que eu falasse mais, deixe aqui nos comentários. E se houver alguma coisa, eu vou procurar fazer uns vídeos para a gente explorar alguns assuntos.